Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo, aula número 38, a restauração do culto na nova aliança. Já falamos em aliança, Deus quer ter aliança conosco, e o Sal fala de confirmação de aliança, mas agora queremos realçar um aspecto importante na aliança, que é o culto a Deus. O culto é exemplificado nas coisas naturais, ou tipificado pela beleza que elas têm, pelas formas geométricas, pelas cores, pela arte, pela perfeição da obra criada na natureza. Isso fala de beleza, de culto ao Criador. O sol e o heliotropismo das plantas, aquele fenômeno pelo qual todas as plantas se voltam para o sol, como que se voltando para Deus, tipificado ali no sol, elas se voltam para a luz, e o sol é luz para a terra. Sem essa luz não haveria vida na terra. Da mesma forma que Deus é luz para nós, sem a luz de Deus nós não seríamos nada, nada, nada. E Deus quer que nós, por outro lado, sejamos luz espiritual para as pessoas que estão no mundo, para que, vendo a luz de Deus em nós, encontrem a verdade. Luz é verdade. Estas pessoas que estão hoje ainda sem conhecer a Deus precisam de ver em nós a verdade, precisam de ver luz. Então sejamos sal e sejamos luz. Para Deus é preciso que a nossa natureza seja renovada, fortalecida, consolada, restaurada. Isto, o culto a Deus é quem faz. O culto é para Deus. Nós devemos cultuar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é a verdade. Devemos cultuar a Deus porque Ele merece o culto, porque é bom para nós cultuarmos a Deus. Ele se agrada de nós cultuarmos a Ele. Então vamos começar a pensar na beleza do culto. O culto não é apenas uma reunião religiosa qualquer. Culto a Deus você pode dar sozinho, em 2, ou em 3, ou num grupo pequeno de meia dúzia ou 10, ou em um grupo grande. Culto a Deus é aquilo que sai de dentro de você e vai para Ele. No culto nós não pedimos nada, nós damos a Deus. E o fato de nós darmos a Deus faz com que Ele, pela sua misericórdia, receba aquilo que temos para dar. Então, neste ato de culto a Deus, não é um ato só, são vários atos, várias atitudes que podemos ter no culto, em tudo isso que fazemos para Deus, sempre no sentido de darmos para Deus. Ele se agrada. Jesus praticamente não ensinou, não doutrinou sobre o culto a Deus. Muito pouco ele falou. Você pode atentar para este detalhe. Uma das razões é que o Antigo Testamento, que aliás é muito maior do que o Novo Testamento, já estava completo sobre o assunto. O Antigo Testamento é totalmente completo a respeito do culto. Jesus não precisou inovar nada com respeito ao culto. Ele doutrinou sim sobre a atitude cristã no dia a dia, sobre o fazer, sobre como ser um cristão, sobre o praticar as coisas que testemunham de um encontro com Deus. Mas, com relação ao culto, ele praticamente só endossou tudo que já estava na Bíblia, tudo que já estava registrado, exemplificado na Bíblia e aprovado por Deus no Antigo Testamento. Então nós devemos aprender, principalmente no Antigo Testamento, a cultuar a Deus. Deus estabelecia vários rituais. O objetivo de Deus não era o ritual em si, mas uma obediência do seu povo. Deus queria que o seu povo lhe fosse fiel. Deus queria que o seu povo fosse feliz. Deus sabia que o mais beneficiado, a parte mais beneficiada no culto seria o povo que estivesse cultuando a Deus. E por isso Deus exigia do seu povo que cultuasse a Ele, ao Senhor. Diz lá em Números 7:88, e todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, bois. Os carneiros,
60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a dádiva, tudo isto é a dádiva para a consagração do altar depois que foi ungido. Consagração do altar. Meus irmãos, em um culto a Deus, os sacrifícios eram oferecidos para agradar a Deus. Era um ato de sacrifício realmente, de animais. Aquilo expressava a atitude do coração dos ofertantes que estavam reconhecendo a autoridade de Deus. Da mesma forma, nós devemos dar a Deus, a exemplo de Davi, algo que nos custe alguma coisa. Devemos dar a Deus o que custe o suor do nosso rosto. Devemos dar a Deus o que custe um exercício de gratidão. Devemos dar a Deus o que custe a nossa submissão, a submissão do nosso eu. Devemos dar a Deus o que custe a nossa incompatibilização com este mundo para reconhecermos a Deus como o único Senhor de nossa vida. Devemos dar a Deus aquilo que nos custa, um culto a Deus. Deus quer um culto verdadeiro, pleno, completo. O culto consiste de sacrifícios que damos a Deus. E para que haja um culto verdadeiro a Deus, é necessário que alguns pré-requisitos sejam atendidos. Por exemplo, a pureza. Deus não aceita um culto de alguém impuro. Se alguém está com lábios impuros, se alguém está com coração impuro, com mãos impuras, com pés impuros, se alguém está com os seus olhos e ouvidos impuros, contaminados, então Deus não pode aceitar o culto dessa pessoa. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele providenciou em Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, o perdão para os nossos pecados. E então, ainda que você esteja impuro na presença de Deus, em poucos instantes você pode atingir a pureza. Em poucos instantes você pode chegar lá. Em poucos instantes você, se arrependendo, pode receber o perdão. E a partir daí você estará então puro como uma criança, em condições de dar a Deus e ser recebido por Ele. Este detalhe é importante. Não basta você dar, é preciso que Deus receba. E Ele só receberá quando a sua oferta é precedida de uma atitude de pureza. Por outro lado, também, outro pré-requisito que agrada a Deus é a forma de agir, de ser santo, puro, reto, honesto, verdadeiro. O modo como você é, o modo de você agir é muito importante para Deus. Isto demonstra a sua santidade. Também é um pré-requisito para que Deus aceite o seu culto. Primeiro, corrigir, consertar a sua vida, para então depois, só depois então, você dar a Deus um culto e Ele receberá este culto de você. Deus quer culto, é muito importante que se preste culto a Deus, mas para você dar um culto é necessário que alguns pré-requisitos sejam satisfeitos. Nós vemos uma mulher muito sábia mesmo na Bíblia, está lá em 1 Samuel 25, versículo 28, chamava-se Abigail. Esta mulher reconheceu em Davi um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro servo de Deus, um ungido de Deus. Então, para Davi, ela disse: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Veja, ela estabeleceu ou mencionou alguns pré-requisitos pelos quais Deus se agrada de uma pessoa. Perdoa a tua serva, a transgressão da tua serva, perdoa. É uma confissão de pecados, é estar continuamente com a sua mente se purificando, pensando nas coisas erradas e confessando para receber o perdão. Em segundo lugar, ela reconheceu a autoridade de Davi, reconheceu que Davi agia corretamente, porque tu pelejas as batalhas do Senhor. Assim devemos nós também ser, pelejarmos as batalhas do Senhor. E depois ela complementa dizendo: não se ache mal em ti por
todos os teus dias. Então que você batalhe pelo Senhor, seja fiel e honesto no seu proceder, puro no seu coração e pratique a confissão de pecados para ter sempre uma consciência pura diante de Deus. São pré-requisitos para então você dar um culto a Deus e ser recebido por Ele. Davi parece que aprendeu aquela lição. Aliás, ele já havia também aprendido aquela lição em outras ocasiões e circunstâncias pelas quais Deus o fez passar. Veja no Salmo 51, versículos 14 e 19. Ele diz: ó Deus, livra-me dos crimes de sangue, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Livra-me dos crimes, perdoa os meus pecados, e a minha língua te louvará. No versículo 19 ele diz: então, depois da confissão de pecados, depois que tu me perdoaste, Senhor, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então Davi estabelece a cronologia correta. Primeiro, confessar pecados, arrepender-se, consertar-se, restaurar-se na presença de Deus, e então, só então depois, lábios abertos, louvando a Deus, exaltando a justiça de Deus, exaltando a beleza e a majestade de Deus, e levando os sacrifícios de louvores, sacrifícios que agradam a Deus. Isto faz parte do culto. Se você quer ver uma lista muito boa de componentes do culto, em que consiste o culto, o que é o culto que você deve sozinho oferecer a Deus, que você deve em uma reunião de 2 oferecer a Deus, em uma reunião de 3 ou 4, o culto que você deve oferecer a Deus. Então, leia, estude, analise, decore, detalhe o Salmo 96. É simplesmente um salmo maravilhoso. No versículo 3 está dito: anunciai entre as nações a glória de Deus e entre os povos a sua maravilha. Esta proclamação, que se chama querigma em grego, é anunciar o Senhor, abrir os lábios e proclamar a grandeza, a justiça, a força, a majestade de Deus. Proclamar, anunciar. Seus lábios, meu irmão, minha irmã, devem anunciar as grandezas de Deus, a glória do Senhor, a força, o poder de Deus. Anunciar. Os seus lábios devem falar. Versículo 7. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai é um tributo. Você levar a Deus o reconhecimento de que Ele é forte. Mas você deve dizer isto para Ele em suas palavras. Levar a Deus o reconhecimento da glória, dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é glorioso, que a grandeza está com Ele. Reconhecer a glória e a majestade de Deus com seus lábios. Isso é um fruto de lábios. Culto, meu irmão, é um extravasar do que vem dentro de nós, principalmente através de nossos lábios. E no versículo 8, trazei oferendas também, além dos lábios, um fruto das mãos. Levai a Deus oferendas e entrai nos seus átrios. Levai a Deus oferendas e entrai nos seus átrios. Versículo 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorar a Deus. Adoração é uma atitude de ficar extasiado, estatelado, paralisado, parado, vendo a Deus, olhando para Deus, admirando a Deus, se enamorando de Deus, reconhecendo a Deus, sem falar nada. Isto é adoração. Só se pode fazer isto gastando tempo. Rapidamente não se consegue adorar a Deus, tem que gastar tempo. O versículo 11. Alegrem-se os céus e a terra exulte, e a sua plenitude ruja, e, sim, na presença de Deus. Isso faz parte do culto. Alegria, júbilo, pureza. Bater palmas, exaltar a Deus, alegrar-se, jubilar, com grandes vozes até, dependendo da ocasião. Estas coisas fazem parte do culto a Deus. Glorificar a Deus, tributar a Deus alguma coisa, oferecer, dar oferendas a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, cantar a Deus, alegrar-se na presença de Deus. Tudo isto que está no Salmo 96 faz parte do culto a Deus. Coisas essas que nós devemos aprender com
toda a sinceridade e reverência, porque disto Deus se agrada. Pratique isto, irmão. Amém.